Aqui estamos para ministrar sobre um assunto muito importante: alinhamento para participar de um seminário de cura e libertação. Você que tem essa necessidade, você que tem esse desejo, você que tem ouvido falar dos ministérios de cura e libertação, do qual nós fazemos parte, nós gostaríamos de te dar algumas dicas da preparação. Talvez você esteja na iminência de participar de um seminário desse conosco, com a Holy Nation. Então nós vamos dar algumas dicas. Isso se chama alinhamento para o seminário. O primeiro aspecto que a gente queria trabalhar com vocês é o aspecto da sua identidade. Entender o teu posicionamento em Cristo, né, diante do novo nascimento e da nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Então você entrou numa nova criação e você agora faz parte de uma nova realidade, porque você tem um espírito recriado. Essa nova realidade significa que você se aproxima de Deus. E ao se aproximar de Deus, existem aspectos da tua vida que vão ser trabalhados. Você vai entrar num processo de santificação. A justificação trouxe para você uma oportunidade de ser transformado de glória em glória, à imagem de Deus. Então, mais que isso, você foi chamado para ser embaixador, você está no ministério de reconciliação. Tudo isso está no mesmo capítulo de 2 Coríntios 5. Eu quero te convidar então para você já vir para esse alinhamento para o seminário com a perspectiva de recuperar ou de conquistar uma identidade em Cristo. Primeiro passo, então, é você entender o teu posicionamento em Cristo, salvo, perdoado dos teus pecados, justificado, recebeu um novo Espírito, recebeu a presença gloriosa do Espírito Santo, recebeu um novo coração e está agora sendo santificado, tem um destino de reproduzir, de espelhar, de refletir a imagem do Senhor. Amém? O segundo ponto que nós queremos te trazer é sobre a nova autoridade. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos rendidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões. Esse é o segundo ponto. Entender que agora em Cristo Jesus, você e eu temos uma nova autoridade. É por isso que nós podemos tomar posse da nossa libertação, temos autoridade sobre o inimigo, temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, temos autoridades para pegar nesses elementos e removê-los das nossas vidas, temos autoridades como ministros e temos autoridades como ministrados. O ministro e o ministrado, eles se diferenciam apenas pela experiência em Cristo, maturidade e a flexibilidade ou a liberdade que temos de usar os dons e o entendimento. Amém? Então aqui na autoridade nós estamos usando Efésios capítulo 1, que diz que o Senhor quer manifestar essa suprema grandeza do seu poder, segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando de entre os mortos, fazendo sentar-se à direita da majestade nos céus, certo? Muito acima de todo principado, potestade, poder, autoridade, domínio e de todo nome que se nomeia. Esse é o Senhor Jesus, não só nesta era, mas em todas as eras, tá? E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então você e eu como igreja, nós recebemos a autoridade do Senhor, Rei do Universo. E é nessa autoridade, a autoridade do terceiro céu, a autoridade do trono de Deus, que nós nos dirigimos aos demônios, principados, potestades, domínios, poderes, tronos. E é por isso que funciona. E é por isso também que muitos ministérios não conseguem tomar posse da libertação, porque ainda não se sentem com autoridade ou não
conseguem fluir no Espírito e enfrentar as forças malignas que estão presentes na vida das pessoas. Amém? Segundo ponto, então, é entender a nossa autoridade. E o seminário vai trazer um entendimento maior, experiências sobrenaturais, experiências com Deus e experiências onde o poder que emana da cruz vem no meio da congregação e se revela libertando os filhos. Amém? Por falar em filhos, vamos para o terceiro ponto, que é a nossa herança como filho de Deus. Jesus foi revolucionário no sentido de que ele se apresenta como filho de Deus. Ninguém até aquele momento tinha ousado falar uma coisa dessas. E ele foi confrontado por isso. Mas em Cristo Jesus, nós fazemos parte de uma nova raça e somos filhos de Deus, criação em Cristo Jesus. E em Deus recebemos um novo Espírito e pela geração do nosso novo Espírito nós somos feitos filhos de Deus. E como filhos, Romanos 8 diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então, a posição de filho é uma posição muito especial, necessitaria de muitas horas para trabalhar todos os aspectos da filiação. Nós somos filhos e filhos maduros. O filho maduro toma posse da herança. A criança que ainda é imatura, ela não pode tomar posse dessa herança porque ela não tem maturidade, não tem constância, não tem serenidade para se apropriar. Então, ainda que seja filho, ele será considerado criança, como servo, debaixo de tutores e curadores, está em Gálatas. Mas nós queremos nos apresentar como filhos e filhos maduros e tomar posse da herança. Mais uma coisa que é importante para aqueles que vêm de ministérios que não acreditam muito no poder de Deus. O texto de João 14, Jesus fala assim, em verdade, versos 12 e 13, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Pensa aí em Jesus e tudo que ele fez. Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, curou os enfermos, expulsou os demônios, fez maravilhas, andou sobre as águas, multiplicou os pães, os peixes, trouxe, coisas maravilhosas, trouxe conceitos, experiências profundas, paralíticos andaram, cegos enxergaram, surdos ouviram, e no nome do Senhor o Evangelho foi pregado. Maravilhosa foi a aparição do Senhor, física, e maravilhosa tem que continuar sendo a aparição do Senhor através das nossas vidas. Então você e eu somos chamados para um ministério sobrenatural, um ministério de poder. É o poder de Deus. E aqui então Jesus fala, aquele que crê em mim, esse fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa. Pensa bem. Como igreja, nós somos chamados para fazer obras maiores do que aqui Jesus pessoalmente fez. E ele explica por quê. Porque eu vou para o Pai, vou com autoridade, eu vou como Deus e vou como homem, sentado no trono. E tudo quanto pedirdes no meu nome, o nome que ele nos deu, o nome da autoridade, o nome sobre todo nome, herdou um nome que é sobre todo nome e nos deu para ser usado. Tudo quanto pedirdes, eu farei. Esse é o ponto 3. Herança como filho. Muito importante nós entendermos e termos a identidade de filhos, né? O quarto ponto é conduzir a uma sincera avaliação. Agora é o ponto importante, é o ponto da verdade. A minha vida veio das trevas e se eu quiser camuflar as trevas que ainda existem em mim, eu não vou viver a plenitude de Deus. Eu fui chamado para ser perfeito, eu fui chamado para ser santo. Então eu tenho que ser honesto, íntegro e responsável para trazer as áreas da minha vida que precisam de tratamento. As áreas que foram sujeitas a um domínio maligno. Uma das matérias do seminário se chama entidades e domínios.
Gálatas 5, verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos dobreis a um novo jugo de servidão. Então, neste momento em que nós somos justificados, estamos em santificação, servimos a Deus e temos a habitação do Espírito, já não é mais um momento para vivermos escravidão. Então, se você é cristão e você ainda passa por tendências de ira, violência, cobiças, sabe, vulnerabilidades terríveis na área sexual, invejas, ciúmes, contendas, rebelião, insubmissão, feitiçarias, vícios e uma lista incrível, tristezas, depressão, medos, vida de hipocrisia, um ânimo dobre, uma mente descontrolada, sonhos, pensamentos descontrolados. Existe uma lista incrível de disfunções da alma e do corpo associadas a escravidões que vieram do passado no pecado. Então nós temos que, a gente vem para um seminário de libertação dispostos a ter uma avaliação sincera, honesta, e nos apresentarmos, porque se a gente permanecer na verdade, na palavra da verdade, Jesus disse: verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Então aqui nós temos que trazer à nossa vida a verdade, a luz da verdade. Então, quando a gente quer ser liberto e ser transformado, nós temos que aceitar o fato de que vai rolar uma humilhaçãozinha. Vai rolar um momento de mostrar quem realmente nós fomos, para que nós possamos viver quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Aleluia? Isso é muito importante. Agora, o ponto 5 que nós queremos mencionar é manter a liberdade pela prática da palavra. Então, antes, durante e depois do seminário, nós queremos que você entenda que a nossa vida tem uma responsabilidade diante da palavra de Deus. Nós não somos responsáveis por nada mais que vivermos a palavra bendita do Senhor. E em Tiago, no capítulo 1, versos 21 e 22, diz que despojando-vos de toda sorte de imundícia, arranca a impureza, ou esteja disposto a arrancar a impureza. E todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para a salvação da vossa alma. Salvação da alma significa arrancar o pecado que traz morte. Isso é salvação da alma, processo de santificação. Salvação do Espírito é quando a gente aceita Jesus como Senhor, o qual nos deu um novo Espírito e o selo do Espírito Santo. Salvação da alma é esse processo que vai até o final, até a nossa morte. Aleluia? Esse é o ponto 5. Manter a tua liberdade, manter a tua vida livre através da prática da palavra. O ponto 6 agora, que é importante, antes de começar o seminário, é você entender que nós somos chamados para um verdadeiro arrependimento, mudança de mente, de atitude diante de Deus e da sua palavra. Submissão a Deus. Arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. Sair de uma mente grega para vir para uma mente hebraica que se submete ao Senhor, se submete à lei de Deus. E aqui então nós estamos sendo chamados para viver o verdadeiro arrependimento, e arrependimento traz verdadeira confissão de pecados. Quando nós entendemos que é trevas e nós queremos sair das trevas, a gente vem para a luz confessando os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Enquanto nós calamos os nossos pecados, os nossos ossos se envelhecem. Isso tudo está na palavra. Amém? Deixar que Deus entre nos compartimentos mais escuros da tua alma. Permitir a devassa de Deus, a entrada da luz, e abrir
os recantos ocultos, os quais tendem a nos dominar e fazer com que a nossa vida seja dúbia. Dubiedade significa que de um lado você quer servir a Deus, mas de outro você continua apegado a aspectos que pode ser simplesmente a tua reputação. E é muito bom você estar disposto a perder tudo por amor de Cristo. E julgar tudo lixo, julgar tudo refúgio para ser achado em Cristo, como Paulo assim o fez. Isso foi então o ponto 6º, que é o verdadeiro arrependimento com confissão de pecados. Arrependei-vos, pois, e que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. Né? Arrependei-vos e aceitai, né? Recebe o Evangelho, crê no Senhor Jesus. Arrepende-te e entra numa vida nova. Então, arrependimento é o princípio da nossa caminhada com Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. E o último ponto que eu quero citar nesse alinhamento, queremos dar uma sinopse para que você comece a entender o que é ministério de libertação e cura. O último ponto, que é muito importante, é o ponto da máscara, da hipocrisia. O cristão tem que estar muito incomodado de viver uma vida de hipocrisia. Nós não fomos chamados para isso. E a relação que Jesus faz é com os escribas e fariseus que viviam uma vida religiosa, que se apresentavam como muito justos, que tinham orgulho, que desprezavam os outros e os chamavam de pecadores como se eles não o fossem. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sepulcros caiados, por fora pintura branca, parece bonitinho, mas por dentro tem ossos e toda sorte de imundícia e de morte. Então, muitos vivem para aparência, muitos vivem para manter uma reputação e se esquecem de que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Que o Senhor já sabe de tudo e que o Senhor se propõe a um relacionamento e o homem deve querer, desejar esse relacionamento com Deus. A grande diferença entre os homens, os salvos e os perdidos, e entre salvos e salvos, é a qualidade da entrega, o desejo de viver intensamente para o Senhor. O desejo de ser transformado para poder ter intimidade, porque só o Senhor é santo. E Ele requer santidade. Sem santidade, ninguém verá a face de Deus. Então o Senhor nos chama. E esse chamado entra e passa pela libertação. Nós precisamos viver libertação e cura. Nós cristãos, não são os outros que ainda não conhecem o Senhor. Nós cristãos, porque quando nós aceitamos a Jesus, o processo não foi automático. Ficou um monte de lixo, e se nós formos hipócritas e falsos ou escamoteados, nós vamos viver uma vida de falso cristianismo que afasta as pessoas do Senhor. O Senhor é lindo e formoso, mas se nós não nos apresentarmos com a formosura do Senhor, ninguém vai querer vir para Cristo. E nem nós vamos efetivar a nossa plenitude e o prazer de viver com o Senhor. É muito bom estar com Deus, mas nós precisamos viver o projeto todo e não parcial. Então, para resumir os aspectos, aspecto número 1, não citando tudo que nós já falamos, mas uma conclusão, um sumário: admita que precisa ser curado. Aspecto número 2, acredite que Deus hoje pode mudar a sua vida. Então é fé. O primeiro, admita que precisa ser curado, é porque domínios malignos, escravidão, trazem sintomas. E você, profundamente no teu coração, você sabe do que eu estou falando. E você sabe do que você precisa se livrar. E só um ministério sério de cura e libertação pode trazer para a tua vida esse livramento, esse arrancar das garras do inimigo na tua vida. Acredite que Deus pode hoje mudar a tua vida, ou pode a partir de hoje ir mudando a sua vida.
Permita-se, ponto 3, expor as suas áreas de fraqueza, as áreas de necessidade. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Confesse os seus pecados e, último ponto, peça ao Espírito Santo que o convença a liberar perdão. Uma das matérias do seminário é o poder de cura que há no perdão, em perdoar. Amém? E é um ponto essencial. Alguns pontos essenciais que nós vamos estar ministrando no seminário. Paternidade, são as raízes de iniquidade, o que inclui as maldições, né? Os aspectos de maldição que ainda estão na nossa vida. São as entidades e domínios, o aspecto do perdão, a restauração da nossa vida sexual, uma sexualidade com alto padrão moral, a restauração da igreja, o que tem na igreja que precisa ser restaurado. Nós temos aspecto das entidades e domínios onde nós vamos cuidar de muitos assuntos específicos, como drogas, como videogames, como músicas, como violência nos relacionamentos, como aspectos do espiritismo, aspectos de outras religiões que podem estar trazendo presenças malignas e condicionamentos malignos na nossa vida. O mundo diz todos os caminhos levam a Deus, e a Bíblia diz Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e é a vida. Então só há um caminho que é Jesus Cristo. E em Cristo Jesus nós temos acesso a uma vida plena. Eu espero que essa palavra te abençoe e que isso traga um desejo no teu coração de experimentar essa plenitude em um dos nossos seminários ou em um dos seminários de outros ministérios sérios que estão disponibilizando essa matéria para vocês. Que a paz do Senhor invada o teu coração, que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a ação plena do Espírito Santo possa ser tocada, derramada e efetiva na tua vida. É a minha oração e o meu pedido. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus.